Olá, galera. Continuando o que a gente estava vindo falando em matemática, estamos falando sobre sólidos geométricos, falamos de prismas, pirâmides, poliedros e cheguei a comentar sobre corpos redondos. Então chegou o momento. Observe as figuras a seguir. Essas figuras são exemplos de corpos redondos, elas possuem superfícies arredondadas, até mesmo de grosso modo a gente pode dizer que essas figuras, se nós botarmos em uma determinada superfície, ela vai rolar, né? Ela vai girar. Observe a casquinha de sorvete reproduzida ao lado. A casquinha de sorvete lembra qual corpo redondo? O cone. B. Qual das seguintes figuras representa a planificação desse cone, deste corpo redondo? Então, nós vemos aqui que essa imagem lilás, roxinha, em alguns livros está até uma cor meio uva. Observe a planificação abaixo e responda as questões. Nós temos aqui esse corpo redondo, que ele é um cilindro, né? A gente pode observar a planificação, se a gente fechar essa figura, ela se transforma num cilindro. Então, a letra A, essa planificação é de um poliedro ou de um corpo redondo? Eu acabei dando a resposta, né? É de um corpo redondo. A qual sólido geométrico corresponde essa planificação? A um cilindro. Quais figuras geométricas planas podemos observar aqui? Podemos observar círculos e retângulo. Então, tá aqui a resposta. Na 14ª questão, complete as frases com as palavras das fichas. Nós temos cone, cilindro e esfera. E aqui nós temos o cone tem um vértice, quer dizer, um ponto de encontro. B, a esfera não tem base e o cilindro tem duas bases. O corpo redondo que não pode ser planificado, quer dizer, que a gente não pode fazer isso aqui, ó, abrir a figura. Seria qual? Seria a esfera. Na próxima página, nós vamos entrar falando sobre a primeira parte sobre volume. Então, eu fui no dicionário para a gente procurar o significado para volume que se encaixe nesta matéria. Então, eu achei aqui essa parte que está marcadinha de azul. Unidade de medida que marca o espaço ocupado por um sólido. Ele é mensurado por unidades cúbicas de acordo com o sistema métrico decimal. Então, quando a gente for fazer uma medida referente a volume, nós vamos usar unidades cúbicas, quer dizer, em cima da letrinha da unidade de medida, a gente vai usar o número 3. Então, baseiem-se nisso aqui. O que é volume? É a unidade de medida que marca o espaço ocupado por um sólido. E não é só sólido, mais acima a gente pode ver aqui também, ó, que é o espaço ocupado por um corpo, sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, se eu tenho um copo d'água, eu posso medir o volume de água que tem dentro daquele copo. Mas aqui vamos ver como alguns blocos de madeira estão empilhados. Não há cubo de madeira escondido atrás dessa pilha. Então, vamos olhar aqui. Vamos contar quantos cubos tem aqui. Cubo, porque ele é um sólido geométrico. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O volume desse empilhamento é a medida do espaço ocupado por ele. Nesse caso, o volume corresponde a 10 blocos. Nessa situação, utilizamos o cubo como unidade de medida de volume. Se houvesse outra pilha idêntica a essa, colocada atrás dela, qual seria o volume do empilhamento? Seriam 20 blocos. Por quê? Se eu tenho 10 e eu colocasse atrás dele a mesma quantidade de bloquinhos, arrumadinhos do jeitinho, igualzinho ele está ali, eu teria, né, o dobro, eu teria 20 blocos. Aqui na questão 16, infelizmente a gente não tem como fazer juntinhos, porque nós não estamos juntinhos, né? Mas se vocês quiserem fazer em casa, se alguém tiver material dourado, pode montar, como tá falando aqui, ó, 18 cubinhos formando 3 fileiras, quer dizer, 3 filas.
20 cubinhos formando 4 filas e 36 cubinhos da forma que vocês quiserem. Para a gente descobrir, ó, 18. Se eu pegar 18 e dividir por 3, vai dar 6. Então, eu posso montar 3 fileiras com 6 cubinhos. Ou posso formar de maneira diferente. Posso tirar um cubinho de uma e colocar no outro. Pode ficar à vontade para brincar e aprender. Na próxima página, nós temos aqui, ó, calcule o volume de cada empilhamento abaixo usando o cubo como unidade de medida. Não há cubos escondidos atrás das pilhas. Então, como que eu iria descobrir quantos cubinhos tem aqui? É só contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu teria 6. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Quem não souber contar desta forma, pode contar bloquinho por bloquinho, tá? Porque aqui eu não tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5, 10, 15, 20, 25. Aqui para o próximo, nós temos 9. E aqui, quanto será que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Vamos conferir o resultado. Então, aqui nós temos, ó, 6, 25, 9, 36, 16, 49. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 7, 49. Então, é só contar de 7 em 7. Ó. 7 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e vezes 7. 7 vezes 7, 49. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Agora aqui nessa questão, tá pedindo para a gente registrar o volume de cada um daqueles empilhamentos da questão 17, usando essa forma como unidade de medida. Se nós observarmos, ela é a metade... Deixa eu passar um tracinho aqui. Ela vai ser a... Meu Deus, que traço enorme! Vamos botar um tracinho mais fininho, mais delicado. Ó. Aquela figura é a metade dessa. Então, para cada um bloquinho desse, eu vou ter 2 desse. Então, o resultado vai ser o dobro. Então, se aqui eu tenho 6, lá eu vou ter 12. Se aqui eu tenho 25, lá eu vou ter 50. Então, vamos conferir aqui o resultado. Olha, vou subir aqui um pouquinho. Então, eu tenho na letra A 12, B 18, C 32, D 50 e E 72. Próxima página. Hildo trabalha em uma loja de material de construção e empilhou alguns tijolos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 9 vezes 4, qual é o resultado? Qual é o volume desse empilhamento? 36 tijolos, porque eu tenho 9, 4 vezes, ó, 9, 9, 9, 9. 9 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Ou você pode contar tijolinho por tijolinho. Observe o empilhamento de embalagens de presente. Nós temos aqui, ó, olha quantas caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas de presente. As embalagens desse empilhamento lembram qual sólido geométrico? Um prisma de base hexagonal. Prisma porque ele tem 2 bases. Então, vamos contar aqui quantos lados tem essa base. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6, ele é de base hexagonal. Tá aqui. E nós já contamos quantas caixinhas tem. Então, aqui pediu para calcular o volume do empilhamento usando esse prisma como unidade de medida. Então, nós temos 8.
Aqui a gente encerra a aula de hoje. Não fique de fora, não deixe de estar conosco nas aulas online, que é muito importante. Um beijo e fiquem com Deus.